Isabel, deixa eu jogar para você um olhar para o bolsonarismo. Como eu estava falando, muito do grupo político do ex-presidente foi trabalhado em cima da ideia de impeachment do Supremo Tribunal Federal, de um embate direto com ministros da Corte e críticas diretas, em especial à figura de Alexandre de Moraes. Como eu estava dizendo, cria-se aí um obstáculo muito grande para qualquer tipo de pedido de impeachment efetivo, mas, do ponto de vista político, acaba alimentando um pouco a narrativa bolsonarista, que vai dizer, olha, tem uma grande operação de blindagem, o Supremo agora está se protegendo, impedindo mecanismos que permitam aos cidadãos questionarem a atuação dos seus magistrados e assim por diante. Então, também tem um componente de discurso político e político eleitoral, inclusive, que passa a estar disponível também para o bolsonarismo com esta decisão. Lembrando, existe ali um cenário muito tênue, sem definição, sobre se a candidatura bolsonarista no ano que vem vai ser algo mais puxado para o centro, um perfil como Tarcísio de Freitas, ou se a gente vai observar um bolsonarismo lançando um nome mais raiz, como, por exemplo, Flávio Bolsonaro. Caso isso aconteça, esse discurso anti-STF com certeza vai ser parte da agenda eleitoral, no caso desse bolsonarismo mais raiz acabar predominando na disputa eleitoral, né? Com certeza, Clarissa. A gente tem aí um espelho da decisão do ministro Gilmar Mendes na tela. É uma decisão de 70 páginas, bastante extensa, mas só para localizar quem está acompanhando a gente, porque essa é uma notícia que, sim, é muito relevante, sobretudo nesse contexto todo de indicação de ministro do Supremo, de rusga do Senado com o Planalto. Claro que o Supremo também é muito interessado nisso, então você vai ter ainda a necessidade de uma análise colegiada sobre essa decisão, mas é uma decisão liminar do ministro Gilmar Mendes em uma ação que foi apresentada pelo Solidariedade. Passando o olho aqui pela decisão, né, o ministro Gilmar Mendes vem colocando, por exemplo, uma ideia de que responsabilizar perante outro poder pela discordância quanto ao mérito da interpretação levada a efeito pelos juízes significa não apenas solapar a independência judicial, como também criminalizar a hermenêutica jurídica, o que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se revela admissível. Ele tem algumas frases de bastante efeito aqui que ajudam a gente a entender o porquê ele dá atendimento a isso e muda um pouco o curso de uma lei que era vista como bastante defasada. A gente está falando de uma legislação lá de 1950 que ajudou, por exemplo, a dar margem para o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Não custa lembrar que a autoria do pedido de impeachment foi de Hélio Bicudo, Janaína Pascoal e Miguel Reale Júnior. Segundo a lei do impeachment, lá de 1950, qualquer cidadão poderia apresentar essa denúncia perante o Senado Federal contra alguém pelo crime de responsabilidade, para dar início a um processo de impeachment, né? Então, isso alcançaria, inclusive, ministros do Supremo Tribunal Federal. Se a gente olha, faz uma consulta rápida ao site do Senado Federal, Clarissa, tem uma enxurrada de pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. E algumas vezes a gente já fez matéria sobre isso. Campeão, Alexandre de Moraes. O ministro Luiz Roberto Barroso também tinha vários pedidos nesse sentido, ele que se aposentou recentemente da corte. Flávio Dino, mais recente na corte, mas também já tem alvo de pedido de impeachment. Então tem uma enxurrada e apresentados por políticos, por pessoas físicas, por quem quer que seja. Então, a decisão do ministro Gilmar Mendes hoje tem esse efeito de trazer essa limitação a uma representação que venha da Procuradoria-Geral da República. Quem está na Procuradoria-Geral da República está lá porque foi indicado pelo governo em exercício. Então,
Isso por si só já blinda, por exemplo, o presidente da República em exercício. Quem está na PGR tem um canal de comunicação muito forte também com o próprio Supremo Tribunal Federal. O PGR está lá, participando diariamente das sessões no plenário do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Tem uma relação que é prescrita, né, pelo ordenamento jurídico do país também. É a PGR quem oferece denúncias ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal julga se recebe e depois se torna os alvos daquelas denúncias réus e depois eventualmente condena também. Então tem todo um ordenamento jurídico por trás. Agora, uma primeira leitura disso aqui, e considerando esse clima que a gente vinha falando ao longo de todo o live, dessa celeuma que virou a indicação para o Supremo Tribunal Federal e o contexto todo em que tudo isso está inserido, com a oposição olhando para este tema do impeachment como algo muito forte, isso traz mais um elemento para a mesa e que pode, inclusive, vir a ser, por que não, uma peça de eventual negociação nessa celeuma toda. São conjecturas aqui, com base nessas primeiras leituras que a gente faz de cenários. A oposição olha para a eleição do Senado no ano que vem como uma das eleições mais importantes dos últimos tempos. O PL, por exemplo, olha para essa eleição com um recado de que quer garantir a maioria, quer garantir o comando do Senado a partir de 2027, porque com isso teria poder de ir tocando pautas como a de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então é uma pauta muito cara à oposição, daí essa reação tão rápida também desses parlamentares.